1 de Samuel, no seu capítulo 1, no seu versículo 10 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e clamou abundantemente. Versículo 11. E votou um voto. Amada igreja, vamos ler junto, amém? Versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a favor desta palavra. Deus, obrigado ao Rei da Glória. Receber o que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, pode tomar o seu assento. Amém? Povo de Deus. E amada igreja, eu quero começar a minha ministração falando já o tema dessa mensagem, que diz assim: Deus precisa de crente de oração, crente de adoração e crente de pregação. Não sei se você consegue repetir, é muito extensa. Deus precisa de crente de oração, crente de adoração e crente. Amém. Glória a Deus. Se você entendeu isso, você já entendeu 100% da mensagem. Amém? Eu só vou começar a endireitar. Amém? Amada igreja, nós lemos um livro, amada igreja, muito conhecido, que fala sobre Samuel. A palavra do Senhor diz que existia um homem. Esse homem tinha duas mulheres. A primeira mulher era chamada Penina. A outra mulher era chamada Ana. E o nome desse homem era chamado o quê? Alcana. Amém, povo de Deus? A palavra do Senhor diz que esse mesmo homem tinha essas duas mulheres, mas ele amava mais Ana do que Penina. E a palavra do Senhor diz que esse homem sempre, a cada mês, ele subia no templo. Ele ia até o templo do Senhor para oferecer sacrifício a Deus. E no sacrifício que ele dava sacrifício por Ana e dava sacrifício por Penina. Acontecia que, amada igreja, quando esse homem dava sacrifício a favor de Ana, ele dava em abundância. Ele dava, amada igreja, com amor, porque ele amava essa mulher. Mas acontece, amada igreja, que essa mesma mulher, Ana, a amada desse homem, não poderia ter filho. Essa mulher era estéril. Essa mulher, amada igreja, era infértil. Essa mulher, amada igreja, era irreprodutora. Amém, povo de Deus? E a palavra do Senhor diz que a outra amada igreja, sua rival, lhe abusava. E na hora do jantar ela não comia. A amada igreja no mata-bicho também não comia. No lanche também não comia. Amém, povo de Deus? Porque, amada igreja, quando a amada igreja eles estavam juntos, aquilo era competição. Os dois estão na mesa. Aquilo é fazer de propósito. Ô filho, ainda vem. Não quer esse bocado da mamã? A outra só está vendo. Vai ainda no teu papá, pede lá também isso. A amada igreja dói. Amém, povo de Deus? Dói. Quando você quer uma coisa e você vê no teu irmão, o teu irmão tem, mas você não tem. Não vamos só fingir, falar, não, ninguém invejou. O ser humano é invejoso, dói. Amém, povo de Deus? Dói. E essa mulher, amada igreja, estava triste, mas o seu marido lhe dizia: olha, eu ainda creio que um filho ou 10 filhos, será que eu não sou maior, não sou melhor que 10 filhos? Porque você me tem, minha mulher. Então não se preocupa, mesmo você não me dando filho, mas eu estou aqui para ti. O marido dizia isso, mas essa mulher queria tanto filho. E, amada igreja, nós precisamos, ou seja, Deus precisa de crente de oração. Amada igreja, muitos de nós passamos em momentos de dificuldade conforme essa mulher. Eu não sei se a tua vontade, o teu desejo, o desejo do coração que você tem é conforme essa mulher de querer ter filho. Eu não sei, amada igreja, se o teu desejo se calhar de ter casamento. Não sei, amada igreja, se o teu desejo é de querer ser pastor. Não sei se o teu desejo é querer, amada igreja, ingressar à universidade, ingressar ao concurso público. Todos nós, amada igreja, queremos alguma coisa. E quem não quer alguma coisa nessa vida, por favor, se levanta e diz assim: eu não quero. Amada igreja, quem é pai quer ter um bom emprego, ter um bom salário. Amém? Quem, amada igreja, é filho, quer sair da casa dos pais.
Quem, amada igreja, é jovem, quer também trabalhar, um dia viver bem, amada igreja. Essa mulher queria também estar bem. E, amada igreja, uma diferença que essa mulher teve, amada igreja, na vida, é que ela era mulher de oração. A palavra do Senhor diz que essa mulher, uma certa tarde, foi, amada igreja, até a igreja. E ela começou a orar. Mas, amada igreja, a oração dessa mulher é contrária à oração de muitos, amada igreja. Porque eu vejo crente a se escandalizar. Oh Deus, aleluia, oh Shuri, não sei o que. Irmão, essa mulher fez diferente. Ajoelhou, começou a orar. Começou a orar. A oração dela, amada igreja, o dirigente lá não conseguia escutar. Amada igreja, eu que estou aqui próximo dela também não poderia escutar. O sacerdote saiu, amada igreja, e viu a mulher, a Ana, orar. E viu essa mulher, tipo, tá bêbada. Desde aquela hora mesmo, só tá a pronunciar a palavra, mas não sai. Ele falou, mulher, você, essa hora assim já bebeste. Passaste aí na rolote, amada igreja, estou a usar a figura de estilo. Passaste ali na rolote mesmo, pegaste aquele vinho, bebeste essa hora, só tá aí vir fazer confusão aqui na igreja. E a mulher disse, não, profeta, eu não bebi, eu estou séria. Eu estou séria, eu quero algo do Senhor. E, amada igreja, a palavra do Senhor diz que essa mulher, sendo de oração, ela fez um voto ao Senhor. E é isso que nós lemos, ela disse, Senhor, se tão somente você me dar um filho, esse mesmo filho eu vou entregar na tua casa. E ele vai te servir. Amada igreja, muitos de nós oramos, mas nós não recebemos. Por quê? Porque a tua oração é pequena. Amém, povo de Deus? A tua oração não tem promessa. Jovem do Senhor, escuta uma coisa. Eu disse, eu não vim pregar. Eu só vim consertar o prego que já está pregado. Amém? Irmãos, muitos de nós somos fracos na fé. Muitos de nós somos jovens que só estamos porque a nossa oração não tem poder. A nossa oração não tem promessa. Essa mulher orou, filho não veio. Mas, amada igreja, um certo momento ela disse assim, olha Deus, se você me dá um filho, esse filho eu vou te entregar. Deus assustou, essa agora está orando bem. Amada igreja, a tua oração precisa estar junto com a oração de Deus, precisa ter sintonia. Amém. Você ora para ser rico, será que Deus vai se glorificar na tua riqueza? Porque, amada igreja, Deus não quer mais um no mundo que tem possibilidade de ajudar alguém, mas não faz nada. Porque é isso que nós somos, amada igreja. Muitas das vezes nós queremos ter para nós mesmos. Amada igreja, Deus não quer isso. Deus precisa de homem de oração. Amém? O homem de oração, amada igreja, ora. E a sua oração tem comprometimento com a palavra do Senhor. Amada igreja, aprende a ser um homem de oração. Aprende a ser um homem de oração. A minha pergunta é, você tem orado? Você não se converteu hoje? Jovem. Tens orado, não se converteste hoje. O que você tem orado? O que você tem orado? Hoje de manhã estávamos no culto aí, amada igreja. Eu não sei. Às vezes você poderia dizer assim, ô Deusina, me mostra a oração de todos os irmãos aqui, que eu para ver o que eles estão orando. Amém, povo de Deus? O que você tem orado, amada igreja? Porque, amada igreja, muitos de nós, amada igreja, estamos estagnados. Não avançamos, somos jovens, amada igreja, mas não avançamos. A nossa oração não tem peso, porque não tem comprometimento. Se você dizer, oh Deus, me levanta, eu quero, amada igreja, fazer a tua vontade. Me levanta, eu preciso disso. E se o Senhor me dá isso, eu prometo ao Rei da Glória que vou fazer isso. Eu creio, amada igreja, que Deus vai te dar, amém? Porque o que você quer fazer coopera para o bem da obra do Senhor. Porque, amada igreja, Deus não quer mais um no mundo tem bué. Amém, povo de Deus? Deus quer homem de comprometimento. Amém? Faça como essa mulher, amada igreja. Deus precisa de crente de oração, crente de adoração e crente de pregação. Aleluia. Irmãos, será que nós somos crente de oração? A resposta é sim. Amém? Nós somos
Crente de oração fria. Crente de oração, amada igreja, sem comprometimento. Deus não nos trouxe aqui que é para a amada igreja sairmos como sairmos. Se você não mudar depois do culto de hoje, eu já não sei o que vai te mudar. Porque palavra você já recebeu. E eu disse que eu não tenho nada. Eu entendo que a amada igreja, Deus faz na vida dessa mulher por causa daquilo que ela orou. Amada igreja, Deus pode fazer na tua vida por causa daquilo que você ora. Mas o que você ora, amada igreja, tem que ter uma certa ligação com a palavra do Senhor. Amém, povo de Deus? Amada igreja, a tua oração precisa ter um voto. Amém? Precisa de ter um voto. Faça um voto com o Senhor. Amada igreja, Deus precisa de oração, ou seja, de crente, de adoração. Amém? Muitos de nós, amada igreja, adoramos. Muitos de nós adoramos. Mas, amada igreja, a nossa adoração ainda assim é fria. A nossa adoração ainda assim é morta. A palavra do Senhor, amada igreja, fala de um homem. Mas antes de eu falar de um homem, amada igreja, queria ainda falar de nós. Amada igreja, atualmente quando nós vemos, amada igreja, alguém jovem, né, bem sucedido na vida, amada igreja, a pessoa perde a essência, perde essas essências que eu falei aqui de oração, adoração e pregação. Essa aqui tem sido o padrão das pessoas. Seja crente, seja jovem, seja pastor, seja dirigente, líder, perde a essência. E muitas das vezes é por isso que nós não chegamos a lado nenhum, por causa de nós perder essas três essências: oração, adoração e pregação. O crente de adoração, amada igreja, o homem, amada igreja, quando sabe que já é destacado num sítio, perde a valorização da adoração. A adoração dele vai esvaziando, vai, amada igreja, se enfraquecendo. E muitos de nós, amada igreja, caímos nesse conformismo, amada igreja. A palavra do Senhor fala de um homem diferente chamado Davi. A palavra do Senhor diz que Davi era rei de Israel. Amada igreja, Israel era um povo grande, composto por quantas tribos? 12. Obreiro lá embaixo, quantas tribos? 12. 12 tribos, amém? Amada igreja, tribos grandes, povo grande. E amada igreja, Davi era esse rei. E a palavra do Senhor diz que, amada igreja, Davi, doutrora, anos anteriores, a arca do Senhor havia sido roubada, amada igreja, de Jerusalém. Mas houve um tempo que, amada igreja, o povo, amada igreja de Jerusalém, o povo de Judá, houve necessidade de ir buscar a arca perdida. E quando a arca estava chegando, amada igreja, naquilo que era em casa, amada igreja, o rei começou a adorar, o rei começou a dançar, amada igreja. Amém, povo de Deus? E as pessoas começavam a se escandalizar. Mas como é que esse rei dança na presença do seu povo? Qual é a imagem que ele vai transmitir? Esse pastor, como é que pula na igreja? Como é que dança ao lado do povo? Que mensagem que vai transmitir? A palavra, amada igreja, como resposta é essa: deixa o filho do Senhor adorar. Amém? Deixa o filho do Senhor adorar. Davi, aquele que quando estava na presença do Senhor, ele adorava, amada igreja. E, amada igreja, muitas das vezes, a forma que nós adoramos a Deus pode fazer Deus perdoar, amada igreja, os seus pecados. Se você ler mais sobre Davi, você vai ler que Davi caiu. Davi fez quê? Caiu. Será que Deus deixou de visitar Davi? Deus abandonou Davi por causa dele ter caído? A resposta é não. E por que Deus não abandonou Davi por ele ter caído? Porque, amada igreja, Davi era uma pedra preciosa na mão de Deus. Jovem, você vai cair. Você vai falhar. Mas, amada igreja, quero te dizer uma coisa. Se você é pedra preciosa, o pecado não é barreira. Amém? Para Deus. O pecado não é barreira para te tirar da presença do Senhor. Porque, amada igreja, Deus precisa de homens assim. Homens de oração.
Porque, amada igreja, quando o homem de oração se desvia, quando o homem de adoração, amada igreja, se desvia, ou está se desviando da presença do Senhor, Deus manda providência, Deus manda profeta a Davi lhe dizer: olha, o que estás a fazer não está certo. Homem, se conserta. Amém?